Hoje no Choque de Gestão, a gente está no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Mais especificamente na Taquara, onde fica a sede da Anaporta. uma startup de logística que tem um grande desafio: como sair da guerra dos preços e agregar valor ao produto. O grande desafio da empresa é mostrar para os clientes que entregam em lugares que outras empresas do setor não entregam. Como aqui, na porta das casas da Cidade de Deus. E para ajudá-los, a gente chamou um cara que entende tudo sobre como posicionar uma marca e fazer ela crescer. Às vezes, se ficar aqui encolhido é bonitinho, mas não dá visibilidade, né? Hoje a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar nosso diferencial para conseguir mostrar o valor que tem por trás, para não ser comparado com uma logística tradicional. É agora! No Choque de Gestão. No programa de hoje, estamos no Rio de Janeiro. Mais especificamente na Cidade de Deus. Por aqui vivem mais de 38 mil pessoas. E muitas delas enfrentam um desafio comum em comunidades do Rio de Janeiro: a dificuldade logística. Os produtos não chegam nas portas das pessoas. E é essa dor que a startup Anaporta quer solucionar. Olá, eu sou a Catrine Eu sou o Leonardo. e nós somos os sócios da Anaporta. A Anaporta é a primeira logtech de impacto do Brasil. Basicamente, o que a gente faz é garantir que as entregas cheguem dentro das comunidades em áreas que não têm acesso, principalmente porque elas não têm o CEP. Então, hoje, mais de 36 milhões de pessoas sofrem com problemas de entrega porque não são localizados no mapa, tendo que colocar no CEP de outra pessoa, ou muitas vezes nem receber ou pagar fretes extremamente abusivos. A Anaporta, com tecnologia e pessoas da própria comunidade, faz com que esse pacote chegue de fato na porta do consumidor. Bom, hoje a Anaporta já processou mais de 5 milhões de entregas. A gente conta hoje com mais de 100 entregadores, um time de aproximadamente 130 entregadores. 40% deles são de comunidade e 40% de todo o volume que a gente processa é para as comunidades também. E hoje o nosso modelo de negócio nós primeiro negociamos com o cliente, no caso um marketplace, um cliente que tenha um e-commerce, né, que vende online, ou seja, um modelo de negócio B2B, e a gente faz essa entrega acontecer para o cliente final, mas em nome do nosso cliente, no caso o marketplace ou a loja que tem o e-commerce. O negócio começou durante a pandemia. Leonardo e Catrine trabalhavam em grandes multinacionais, mas começaram a ficar com vontade de ter uma operação própria. Se juntaram a outros sócios e desenharam a ideia da Anaporta. Quando a gente conseguiu fundar a Anaporta mesmo, mesmo estando online, a gente precisaria pensar em quando a gente iniciaria a nossa operação de verdade, né? Porque, enfim, uma empresa de logística não funciona online. Então, em janeiro de 2022, a gente resolveu vir para o Rio de Janeiro. Então, a minha experiência em operações é no Rio e eu que tocaria a área de operações mesmo. Então, a gente decidiu iniciar aqui com a Luana. A Luana, ela é minha irmã de criação, ela é moradora da Cidade de Deus, ela é muito conhecida lá dentro, ela é muito influente na Cidade de Deus e ela trouxe pra gente uma estrutura mínima que era o que a gente precisava para começar. Então a gente abandonou São Paulo, saiu de São Paulo, de onde a gente tinha todo um modelo estruturado ali de escritórios e tal, para vir para cá e fazer a operação real acontecer. E aí nesse início foi um desafio muito grande pelo seguinte: a gente tem um mercado que estava iniciando em um mercado que, querendo ou não, ele é um pouco sucateado com relação à capacitação e desenvolvimento de entregadores, né? Então, hoje é uma das classes mais abandonadas no Brasil. Foi muito difícil. Foi basicamente a gente contando todos os dias com entregadores novos sem conhecer a gente, contando com que eles fossem confiar no nosso modelo e todos os dias sem ter essa galera confiando na gente. Então, o que a gente mais fez foi entrega e colocar pedido que estava sobrando por não ter entregador no carro e sair para entregar. Não sei nem quantas vezes eu já fiz entregas, então foi muita coisa. A gente começou numa operação de 62 metros quadrados. Esse banco de pallet, quem montou foi o Léo. A gente falou que a gente ia levar ele para todos os lugares que a gente está. A gente não tinha estrutura operacional logística, a gente não conhecia o mercado, eles não conheciam a gente. Operar em comunidade já no mercado em si era uma coisa que ninguém queria falar, só que a gente estava no meio de um contexto de pós-pandemia, onde só se falava de entregas ultra rápidas, entrega no mesmo dia. E como que era isso para a comunidade? Ninguém estava falando. Era nível de serviço para o asfalto, era entregas ultra rápidas para o asfalto. Mas quando a gente falava para o segmento de comunidades, ninguém conversava sobre esse tema, sendo que era um ambiente que muita gente compra. A gente teve que, de fato, capacitar pessoas, mostrar que a gente estava lá para agregar, porque a gente não veio de contexto de comunidade. Então, quem são essas duas pessoas chegando aqui, falando que vai fazer acontecer? E no final a gente mostrou que o que a gente falava, de fato, era verdadeiro, desde a parte de salários acima do mercado, até desenvolvimento, até
oportunidade, né, de vida. 4 anos depois, hoje a gente tem uma estrutura consolidada, time parrudo que a gente conseguiu desenvolver. É uma marca que já está sendo mais reconhecida, mas ainda assim a gente sofre de uma dor de mercado, que é de não cair na vala comum do leilão de frete, né? Aí, além disso, a gente cai na mesma avaliação, na mesma negociação do que as outras transportadoras. Transportadoras essas que nunca trouxeram uma solução para resolver o que a gente resolve hoje. Então, por exemplo, eu hoje negocio com uma empresa grande, mas eu estou sendo colocado no mesmo barco de outras transportadoras que não chegam nem na metade dos CEPs que eu chego. Hoje a gente poderia estar muito maior se eu conseguisse trazer essa visibilidade, se eu conseguisse atingir pessoas que olham muito mais o lado sustentável, o lado de impacto, do que números por si só. Mas os números, eles também são importantes, porque hoje, quando a gente fala de 800 para 21 mil, a gente começa a mostrar que eu estou aumentando o seu mercado de consumo, né? Então a gente está aumentando a base compradora, a gente está reduzindo, a gente está retendo o cliente, reduzindo o churn no site, porque quando a gente está falando, né, de compras onde depois aparece no carrinho que aquele produto não pode ser entregue porque aquele CEP não é, né, uma área, né, que aquela transportadora atende, e a Anaporta passa a atender, eu passo a aumentar o potencial de consumo. Então a gente está falando de impacto atrelado a negócio e todo o desenvolvimento que tem por trás. Então não faz sentido para a gente ser colocado no mesmo patamar, sendo cobrado da mesma forma e recebendo da mesma maneira. A gente cobra o mesmo valor do asfalto. Então, por exemplo, uma empresa que vai entregar no Leblon, a gente está cobrando a mesma coisa para entregar na comunidade da Rocinha, na comunidade do Vidigal. Então é um valor muito, muito abaixo do que o mercado deveria pagar, né? Mas já é justamente por conta disso, porque é o leilão. Então eles jogam o CEP lá, falam, olha, temos X mil pedidos para tal CEP, quem que aceita, quem cobra mais barato para fazer. Só que por trás disso tem toda uma empresa, tem uma empresa que olha nível de serviço. A gente não aceita serviços, né, para poder fazer a entrega sem saber que a gente vai conseguir entregar um nível de serviço legal. Então o valor ele é muito, muito abaixo, principalmente para manter tudo isso que a gente mantém hoje, para conseguir também investir nessa parte de treinamento e de capacitação. E fora a questão de descasamento de fluxo de caixa. A gente precisa pagar nossos entregadores em 10, 15 dias, porque é a dinâmica de trabalho, principalmente para esse segmento, e a gente vai receber em 70 Já chegamos a receber até 90 dias. 90 dias. Para ajudá-los, nós convidamos um carioca que entende de expansão de negócios como ninguém. Olá, eu sou Sérgio Bocaiúva, sócio e CEO da Usaflex. Estou aqui a convite da Exame para resolver e desvendar um problema da empresa Anaporta. E aí, Catrine, tudo bem? Primeiras damas, por favor. Bem. Prazer, Sérgio. Prazer. Tudo bem? Valeu, tudo bem? Prazer aí. Beleza, Sérgio. Bom? Prazer. A nossa expectativa com o programa, né, em trocar essa ideia com o Sérgio, é basicamente a gente conseguir absorver um pouco de toda a experiência que ele tem com empresas desse mundo corporativo, também trazer uma visão um pouco mais geral entre empresários, investidores, onde a gente pode pisar, aonde a gente pode chegar, como que a gente pode chegar. Bom, aqui hoje foi recorde, né? Então a gente vai estar expedindo 25 mil pedidos, uma média de 20 a 21, hoje foram 25 mil. Então ali no meio a gente está fazendo o recebimento da carga que chegou hoje, que vai sair amanhã. Okay. E aqui o que você está vendo aqui ainda é a carga de hoje que ainda vai sair. Então tem entregadores que vêm, fazem a primeira rota aqui de manhã cedinho, acabam, voltam aqui e pegam mais pedido para complementar. Perfeito. E a Anaporta conta com bases terceiras, então nós captamos uma pessoa que é influente dentro de uma comunidade, a gente desenvolve essa pessoa para virar líder e aí sim ela conseguir subcontratar outros entregadores para poderem fazer essa microdistribuição comunidade adentro. Então hoje a Anaporta possui 6 bases terceiras, né? 6 bases dentro de comunidades e assim a gente consegue levar esse volume para todo mundo no tempo que a gente consegue entregar. Ou seja, antes os moradores da comunidade eles estavam acostumados a receber entregas de 10 a 12 dias e a Anaporta entrega hoje dia seguinte. Aí o entregador chega aqui cedinho, por volta das 5 da manhã, pega esses pedidos que são referentes ao bairro que ele atende, aí ele olha e fala, opa, isso aqui não é meu. Então ele já faz um duplo filtro. Dupla conferência. Tá. Entendeu? Então é basicamente isso. É porque em alguns casos, né, o pessoal também faz um controle de peso, né? Porque ali você tem endereçamento, você pode ver se a carga separada está batendo com aquele peso de chão. Então aqui a gente tem um limite de até 30 quilos. E aí é um pouco mais do cara crachar, né? A gente vê uma coisa muito grande, ou muito pesada, a gente já leva para lá, pesa. Aí ali na frente tem essa área de checagem. Entendi. Se ultrapassar do limite. Exatamente. Mas a gente tenta entregar basicamente tudo. Mesmo quando vem o peso além, a gente tem que entregar. Agora que eles já se conheceram, que o Bocaiúva já conheceu um pouquinho do espaço, chegou a hora deles sentarem e do choque de gestão começar.
Olá, Catrine, Léo, já conheci um pouco da operação de vocês, prazer estar aqui com vocês e para entender um pouco desse desafio que vocês têm no dia a dia, como eu posso tentar ajudá-los. Boa. Então, Sérgio, acho que são muitos os desafios. Hoje, a Naporta atingiu um patamar que você pode ver, nosso galpão, a gente triplicou, quadruplicou, né? Crescemos muito em termos de operação, mas hoje a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar nosso diferencial para conseguir mostrar o valor que tem por trás, para não ser comparado com uma logística tradicional. Claro. Então, basicamente, a gente cai na vala comum do leilão de frete, de preços muito baixos, mas existe todo um trabalho que a Naporta faz de valor e impacto dentro da comunidade por trás, que tem que trazer um diferencial para a ponta e para a própria marca, que vai entregar dentro desses territórios que nunca antes foi entregue. Então, hoje a gente está nesse caminho de como que a gente consegue melhorar nosso valor percebido para que reflita no preço que a gente hoje não tem recebido dos nossos clientes, né? O valor do nosso trabalho. Assim, claro que eu pesquisei um pouco, né, para esse nosso encontro aqui, vocês falaram um pouco também da operação, eu acho que tem dois pilares, assim, pelo menos que eu consegui identificar de imediato. Um é você realmente valorar aquele diferencial que vocês têm. Eu acho que vocês são dois jovens brilhantes executivos, né, que largaram a carreira e vieram para o Rio de Janeiro para o desafio, no sonho maior, né? Eu acho que o verdadeiro empreendedor que vocês fazem, e principalmente que vocês têm uma visão social muito diferenciada. Então, acho que um dos pontos primários que eu faria seria tentar agregar alguma chancela de grande valor nacional e internacional à operação de vocês, de tal forma que uma empresa de grande porte, ao adquirir o serviço de vocês, não esteja somente contratando uma empresa de logística, mas esteja pegando essa chancela e agregando valor na identidade do propósito da companhia. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu fiz numa ocasião no Jardim Botânico, que foi trazer a dona Ruth Cardoso, que era esposa de Fernando Henrique, que tinha um projeto social Comunidade Solidária, e que eu acabei fazendo uma parceria com eles, trouxe a chancela da comunidade para dentro do Jardim Botânico na época, e com isso eu consegui captar mais de 40 milhões de reais. Então, por quê? Porque para as grandes empresas é de fundamental importância ter essa chancela. E não basta vocês simplesmente se venderem no pitch, vocês têm um trabalho social nas favelas, isso é lindo. Mas eu acho que tem que ter uma certificadora desse trabalho de vocês. Essa certificadora vai gerar valor, e vocês geram valor para a comunidade. Então, para a certificadora é importante, para difundir o trabalho deles e vocês divulgarem esse trabalho para o mundo inteiro. Então, acho que um pitch que eu daria para vocês, uma ideia seria buscar uma certificação, uma agregação de valor de uma chanceladora para colocar, carimbar o projeto de vocês, para abrir mais portas para vocês. E um outro, assim, Catrine, que eu acho que é muito importante você ter um sócio investidor que venha com capital, né? Mas às vezes o capital humano, ele gera mais valor do que o capital financeiro. Então, talvez você também trazer para a operação um sócio que tem uma grande expertise também com relação à logística, porque eu sempre gosto de trabalhar com ideias, né, e vivências do dia a dia. Há pouco tempo, um franqueado meu tinha que abrir uma operação e, por uma questão operacional, ele teve um atraso na liberação do CNPJ dele. Ele ligou para mim e falou, Boca, eu estou com um problema, me ajuda. Eu falei, cara, em 5, 10 minutos a solução vai estar dada. Liguei para o Marcelo Patrus, que é dono de uma grande transportadora, que pode se transformar no parceiro de vocês, inclusive. E o Marcelo imediatamente me atendeu. Disse, Boca, deixa eu ver onde está a carga. Em 2 minutos a gente dá uma solução. 2 minutos dados, ele me ligou e falou, a carga está chegando em Salvador. Eu não consigo entregar hoje, mas eu consigo que à noite. Já seja endereçado amanhã um caminhão baú de pequeno porte, a carga vai ser prioritária, então amanhã até meio-dia a carga será entregue. Então vocês veem que às vezes não é o capital financeiro, é muito mais o relacionamento. Eu, inclusive, me coloco à disposição de vocês, estou com a Catrine, eu não sou especialista em logística, deixa bem claro, mas obviamente eu convivo com a logística, né, por minha operação, está aí em mais de 7 mil pontos de venda no Brasil, estamos em 60 países, mas coloquei já para a Catrine, depois com calma, meu diretor também da área de digital vai estar entrando em contato com a equipe, também minha área de marketing, o que a gente puder auxiliar vocês aí nos caminhos ou em contatos também, eu acho que é muito interessante. É claro que a Exame fez esse desafio, que para mim, assim, é meio surpreendente, eu tentei estudar um pouco, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas eu acho que vocês têm uma oportunidade ímpar, eu acho que vocês têm um ativo diferenciado. Eu fico muito feliz de ver projetos inovadores como vocês, o brilho nos olhos de vocês. É claro que do suor também do Rio de Janeiro, essa aqui mudou de São Paulo para o Rio, estava falando para a gente. Léo conseguiu trazer todos os sócios para cá, não foi? Moral, né, Léo? Cheio de moral, né? O pessoal não está vendo a gente, mas a gente teve início da gravação aqui conversando um pouco de bastidores também. O nível de sofisticação que vocês têm de estrutura financeira é de uma empresa já bem avançada. Apesar de vocês terem ainda saindo do seed para o venture capital, quer dizer, um ponto de equilíbrio, agora é acelerando, né? O que ajudou muito a gente nessa jornada é que somos em 4 sócios e cada sócio tem a sua
Claro que teve no começo, a gente brinca que foi PPTA, o Papa Toda Obra, né? Mas os 4 sócios têm a sua expertise. Então, vem de uma academia de marketing, então a construção de marca, posicionamento de marca, e como que a gente desenvolve toda uma reputação por trás da marca. O Léo com um comercial e expansão, que já eram a expertise dele, e também acaba querendo ou não abraçando operações, mas a gente tem nossos outros 2 sócios, que um é só voltado para o financeiro, o jurídico, então ele olha toda a parte financeira e saúde da empresa, que é um desafio de uma empresa logística, o casamento de fluxo de caixa, e o nosso CEO que olha mais para a parte de tecnologia e gestão. Por isso que eu falei, se você traz alguém para dentro, seja como conselheiro, ou um sócio que transforme opções em ações, deixa que ele traga valor e contratos, eu acho que pode ser uma coisa que possa dar uma acelerada muito grande para você. Um item muito importante que desde o início que a gente trabalhou cara, a gente precisa cuidar bem do dinheiro do investidor. Claro. Eles precisam ver que a gente não está gastando de qualquer jeito, que a gente está aqui, tipo, cara, vamos pegar o dinheiro, ele vai ser bem investido e, enfim, não vai para o ralo só porque a gente está no início. Então a gente sempre teve esse controle muito na risca, né? O Rodrigo, que é o nosso sócio, ele sempre controlou isso muito bem. Mas as empresas que vocês prestam serviço ainda não utilizam essa visão social do serviço de vocês. Quer dizer, é o que eu falo da chancela. Eu acho que a partir do momento que vocês têm essa geração de valor, cara, eles vão olhar para vocês com outros olhos, entendeu? Hoje a gente está em busca de certificações através de grandes operadoras de impacto, mas como é que você recomendaria por onde começar a construir essa chancela, pensando que a gente ainda tem um trabalho de reputação de marca em outros estados, né? Então, uma coisa, né, Catarina, você ter a certificação, outra coisa é você pegar alguma chancela de grande peso para acoplar a tua marca. São coisas diferentes, porque uma está te auditando e dizendo que você faz o processo de acordo, e o outro ele chancela dando cunho político ou estrutural, governamental, vamos dizer assim. Porque se você tem uma chancela de peso, de valor, reconhecido, que você faz esse trabalho social, tem a questão da auditoria, que é uma coisa. Mas a chancela que se acopla e fala assim, cara, vocês são sérios, eu quero me associar como marca a vocês. Cara, você vende muito mais do que serviço, você vende a chancela, entendeu? Uma outra dor nossa é sobre fluxo de caixa, cara. A gente hoje paga os nossos entregadores com até, são 20, se eu não me engano, 25 dias, e a gente recebe de cliente de 45 para cima. Você acaba descontando. Eu tenho muita grana rodando antes de eu receber mesmo, né? Então é o que hoje quebra um pouco as nossas pernas. A gente tem que sambar para entender o que dá para gastar aqui, o que dá para segurar, enfim, porque... E aí você imagina, né? Um dos meus clientes deixa de me pagar, aí eu tô ferrado, a gente não consegue nem resolver como que a gente começa a atrasar pagamento de entregador e não faz sentido nenhum. O grande lance, o grande problema é conseguir negociar com as empresas gigantes para que esse fluxo de caixa seja melhor. Então, mas essa entrada que eu falei, você tem esse sócio estratégico que vai estar aqui te dando as melhores condições, as melhores práticas de mercado e que ele valoriza essa prática, né? De você ter uma chancela diferenciada. Como que você recomendaria chegar nessa pessoa? Porque hoje, com o nosso, né, na nossa jornada, a gente não foi apadrinhado no início, a gente viemos de realidades que não tivemos esse tipo de pessoas próximas para nos ajudar. Catarina, hoje você, através da mídia digital, você consegue ter acesso ao inimaginável. Então vocês vão ter que fazer uma pesquisa realmente quem são as pessoas chaves e começar a se vender de uma forma mais ativa e participando também de eventos, né? Porque às vezes os eventos eles são importantes para você mostrar que você existe. E eu, quando eu falei para o meu diretor que eu vinha para cá, ele desconhece vocês. Ele era número 1 da Renner, ele fez um projeto fantástico conosco, mas ele não conhecia a empresa de vocês. Ele foi impressionado com o que vocês fazem. Eu posso ajudar a abrir algumas portas para vocês, mas eu acho que buscar realmente de impulsionar para esses caras que são chaves ou participar de eventos importantes dentro do setor, né, eu acho que é fundamental para vocês mostrarem que existem e que vocês são competitivos. Eu acho que, às vezes, se ficar aqui encolhido é bonitinho, mas não dá visibilidade, né? Também você ir para Nova York para fazer pitch, para captar dinheiro, também não dá visibilidade. É importante para o fluxo de caixa. Mas eu acho que tem um meio de campo aí que vocês têm que destinar mais tempo e mais recursos não financeiros, recursos de inovação, de comunicação intelectual, de push, de chegar e bater no cara, o cara receber uma informação, entendeu? De provocação, tem que ser criativo nessa provocação, os caras conhecer, trazer os caras aqui para conhecer a operação de vocês. Que eu acho que essa vivência que traz esse apelo emocional muito forte, entendeu? Uma outra pergunta que a gente tem, que eu gostaria de fazer, é como que eu reduzo o grau de dependência desses clientes gigantes que têm percentual de faturamento muito alto? Enfim, como que a gente consegue ir aos poucos deixando ele um pouco de lado e trazendo outros, trazendo outras frentes? Qual é a tua dica para isso? Sei lá, é claro que quando você está começando, fica difícil você ter essa diluição, né?
E a capilaridade é fundamental. Capilaridade não somente de clientes, mas também de produtos, que no meu caso a oferta de diversificação é importante. É muito comum, quando você começa, você tem uma concentração maior. No meu caso, hoje, na minha operação, não tem nenhum cliente que represente mais que 1% do faturamento. Então, assim, se você tem alguém que represente um peso maior do que isso, e no teu setor é natural que alguém represente entre 5% e 10%, mas se alguém representa muito mais do que isso, eu acho que você ter alguém estratégico dentro do seu negócio para cobrá-lo, para não deixar ele atrasar, né, o pagamento, né, mas ao mesmo tempo para abrir essas portas é de suma importância, porque é claro que você tem uma chancela forte, a chancela, no caso de uma placa forte, de um parceiro forte, abre-se portas, mas você tem que entender até que ponto vale a pena carregá-lo ou não na operação, porque senão ele acaba sendo alguém que vai estar contaminando a tua operação. Então, eu acho que você tem que ter uma amarração de SLA muito forte, de contrato de serviço, uma penalidade grande, que não é fácil, né? A Catarina sabe disso, você impor isso no contrato não é uma coisa tão simples, mas de tal forma que você não cria uma dependência e tenha um risco associado à sua operação por uma grande concentração. E a gente acaba sendo também o mesmo peso para o nosso cliente. Então, por exemplo, eu hoje sou a maior transportadora do estado do Rio de Janeiro para o meu principal cliente. Eles correm esse risco comigo também. Se eu tenho qualquer problema, ele acaba perdendo a maior transportadora do estado do Rio de Janeiro. Então a gente é um risco para ele e ele é um para a gente também. Então... Mas ele tem que sentir na pele, né? Porque se o cara te atrasa o pagamento, exatamente, você também tem que saber o momento de bloqueá-lo e falar assim, amigão, daqui para frente não tem mais operação. E você no futuro pode até ser um marketplace, né? Você ser uma... Mas sério? Que pode ser um avanço, você se transformar na plataforma de marketplace. Aí ao contrário, ao invés de você ter que recolher, você vai estar recebendo essa galera e você ser a principal porta de entrada de acesso. Eu estou falando do futuro, viu, Catarina? Como as empresas estão cagando para vocês, falam assim, beleza, eu vou ser a única plataforma que vai entregar na favela. Então você traz os caras para dentro, os caras são obrigados a entregar aqui, acaba com o teu problema de custo interestadual, ele entrega aqui para você e você, o cara entra só na tua plataforma, você se vende na favela, como na porta, é o principal e-commerce da favela, aí você tem que pegar os caras de diferentes produtos, agrega tudo para cá, os caras trazem para cá e você faz a distribuição, meu irmão. Melhor do mundo para você. O grande problema é a informalidade, cara, dos empreendedores de dentro da... Mas ele vai pagar para você. Em marketplace, ele vai pagar. Marca, Léo. Então vamos supor, você é um consumidor. Você vai ter um site na porta, concorda? Um site na porta, você vai comprar uma Magalu dentro da porta. Na porta, só que por trás, vai ter os pedidos de pagamento. Vai ter os pedidos de pagamento. O cara vai pagar lá a Magalu e vai pagar o seu FII. Tá, entendi. E você, fora isso, ainda tem a logística ocupada. B2C. Entendi. E a gente já tinha falado disso. Isso é do caralho isso, cara. Isso é que vocês têm que abrir a cabeça. É um outro mundo. Vocês deixam de ser refém dos caras, os caras vão passar a ser refém. Bom, Catarina e Léo, me contem como que foi a experiência de passar por um choque de gestão. Foi intenso, assim, foi muito importante a gente escutar tudo isso, porque a gente está muito imerso no dia a dia do negócio, a gente está envolvido, né, na dinâmica de dar na porta, e poder escutar de alguém que tem muita bagagem, entende de diversas frentes, e tá do outro lado da mesa, foi muito importante pra gente. Boa, ele falou de várias coisas, né? Falou de apadrinhamento, de chancela, de depender de muitos clientes, enfim. O que foi que mais pegou para vocês assim, nesse primeiro momento? Na parte do apadrinhamento, que a gente vai precisar para ontem, buscar alguém que consiga representar a gente muito bem no meio dos grandes, né? Porque como a gente é muito pequeno ainda, como a gente não tem tanta bagagem de mercado que nem os grandes têm, a gente ainda não consegue chegar. Então acho que esse apadrinhamento, buscar alguém que jogue junto com a Na Porta é essencial, vai ser imprescindível. Pô, e vocês já vão começar a procurar esse padrinho para ontem? Para ontem. Sem pra dúvida, ontem. a gente marcou a reunião com o Sérgio já para essa semana. Tá bom. Olá, pessoal. O que a gente pode tirar de proveitoso do nosso encontro do choque de gestão aqui na empresa Na Porta são 3 fatores, né? 3 pilares. É muito importante você ter um investidor financeiro, mas também é muito importante você ter um investidor estratégico, aquele que possa acelerar os processos e fazer com que a sua empresa cresça mais rapidamente. O segundo, busque sempre uma chanceladora, seja de processo, de governança, ou seja, aqui no caso deles, chanceladora social, que vai fazer com que eles, de fato, sejam reconhecidos e tenham mais valor no propósito das companhias contratantes. E, por último, é muito importante que você não fique dependente de um único cliente. É importante que um cliente relevante tenha no máximo 2% da sua operação, porque senão, qualquer atraso de pagamentos ou outro descuido que possa ocorrer pode gerar problemas crônicos na sua empresa em questões financeiras. Ou seja, não fique dependente nunca de nenhum cliente na sua operação. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e bom sucesso a todos. Um abraço. Bom, Léo, Catrine, para fechar, o pessoal da Claro Empresas tem uma mensagem para vocês. Bora assistir? Bora! Leonardo e Catrine, parabéns por terem participado do choque de gestão da Exame. Quem é empreendedor sabe o quanto é importante identificar pontos de melhorias e buscar evoluir o mais rápido possível.
E é para isso que nós estamos aqui. A Claro Empresas tem soluções completas que ajudam na evolução do seu negócio. Com Claro Fibra e Wi-Fi Mesh, vocês podem ter várias pessoas e sistemas conectados com velocidade e estabilidade em qualquer lugar da empresa. Isso ajuda muito na produtividade da sua operação. Que legal. Sabemos que segurança digital também é muito importante para pequenas e médias empresas. Para ajudar nisso, a Claro Empresas tem algumas soluções. O Faro Gerenciado atua como uma barreira inteligente entre a empresa e a internet para bloquear as ameaças de invasão à sua rede. Boa. Além disso, temos o antivírus corporativo com VPN, que protege contra vírus, sites suspeitos e vazamento de dados. A VPN também proporciona uma navegação segura, mesmo fora da sua empresa, ideal para quem acessa sistemas remotamente. Tudo isso traz mais eficiência e segurança para a operação da Na Porta. Tenho certeza de que, com as soluções completas da Claro Empresas, podemos ir ainda mais longe. Bora fazer juntos? Bora! Bora. Bora! Pessoal, acho que está finalizando aqui nosso papo. Foi um prazer enorme estar com vocês, conhecer um pouco da atividade e, como todo episódio, né, do Choque de Gestão, tem um reconhecimento que vocês passaram por esse crivo e eu espero que vocês tenham muito sucesso. Contem sempre comigo, eu vou estar sempre à disposição de vocês para colocar-nos em contato aí com quem possa engajar e gerar mais valor para a operação de vocês. E quero ver vocês crescendo muito fortemente pelo Brasil, não somente no Rio e São Paulo, mas espalhados por todo o Brasil. E ter uma festa dentro da comunidade. Tá bom? Muito obrigada. Por favor. Obrigado, Vocês Sérgio. aí. Obrigado. Foi um prazer enorme tempo. estar com vocês aqui. Obrigada. Contem comigo para sempre aí, tá bom? Prazer é incrível, sucesso. Valeu. No próximo episódio do Choque de Gestão, A gente está no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. nós vamos conhecer a história da Crumbs. Os sócios fazem de tudo aqui dentro da empresa: gestão, finança, estoque, produção. E eles nem sabem por onde começar a se organizar. Além de coragem, tem velocidade. Não adianta você ficar, daqui a 6 meses eu faço. Não tem 6 meses, amigo. Tem que ter um senso de urgência. Senso de urgência. Senso de urgência. Eu sou o Joel, eu sou o Fernando, nós somos sócios da Crumbs e nós precisamos passar por um choque de gestão.